Olá, boa tarde, alunos da segunda série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Inês e hoje nós vamos continuar retomando alguns conceitos. Hoje nós vamos ver a comparação entre os números decimais. Muito bem, separe aí lápis, borracha, caneta, um caderno para anotações e hoje uma calculadora. Isso mesmo! Pegue uma calculadora ou então ative a função calculadora aí no seu celular, que nós vamos utilizar muito hoje, certo? Conto com a presença da professora Roberta para ajudar no chat. Oi, professora, tudo bem? Oi, professora Inês, tudo bem? Bem-vindos, alunos, professores, pais, responsáveis que acompanham as nossas aulas. Então, hoje a gente vai falar sobre decimais, isso mesmo. Números com vírgula? Ah, super legal. E a gente vai comparar. Será que você lembra como compara os decimais? Se você já lembra, melhor, vai reforçar aí os seus conhecimentos. Mas se você não lembra, não tem problema, que eu sei que a professora Inês, que explica tudo muito bem, vai te ensinar tudo direitinho e você vai sair daqui sabendo comparar todos os números decimais. E aí, professora Inês, vamos começar? Vamos sim. Muito bem. Antes da gente falar especificamente dos decimais, a gente precisa relembrar sobre as frações. Na aula passada, nós vimos que o conjunto dos números racionais contém as frações, certo? Então, são frações do tipo A sobre B, aonde o A pertence ao conjunto dos números inteiros e o B pertence ao conjunto dos números inteiros, porém sem o zero. Ótimo. Quando a gente fala dessas frações, nós estamos falando que a gente pode dividir o numerador pelo denominador e obter decimais exatos. Então, é disso que nós vamos falar hoje. Vou pegar essa fração, vou dividir o numerador pelo denominador, vou obter números com vírgula exatos e quero compará-los, certo? Bom, mas antes da gente começar a pensar nas comparações, a gente precisa lembrar qual é o nome de cada posição que esse número com vírgula recebe. Então, observem o próximo slide. Nesse próximo slide, nós temos aqui uma parte desse número, tá? Não quer dizer que ele apenas tem quatro números na parte inteira e 3 na parte decimal. Isso aqui é uma parte do número. Vamos imaginar que a nossa vírgula está exatamente aqui, ó. Tá vendo a minha vírgula? Perfeito. Então, o primeiro número à esquerda da vírgula é a minha unidade. O segundo chama dezena. O terceiro chama centena. O quarto chama milhar. E continua daí para frente. À direita da vírgula, o primeiro número é o décimo. O segundo é o centésimo. E o terceiro é o milésimo. E continua daí para frente. Quando nós formos comparar os números decimais exatos, nós temos que observar a mesma ordem de grandeza. Isso mesmo. Observar posição por posição. Milhar com milhar, centena com centena, dezena com dezena, unidade com unidade, décimo com décimo, centésimo com centésimo e milésimo com milésimo. Aí você pode falar assim, professora, eu não estou entendendo não. Calma. Vamos fazer um exemplo? Vamos? Que aí você vai entender. Só que calculadora na mão. Pegaram já a sua calculadora aí? Eu já peguei a minha aqui. Então, vamos lá. Exemplo 1. O exemplo diz o seguinte. Transforme as frações em números decimais exatos e compare-os usando os símbolos de maior, menor ou igual. Correto? Muito bem. Olha a letra A. 6 quintos. Então, vou pegar a minha calculadora e vou fazer a divisão. 6 dividido por 5. Na minha, deu 1,2. Quanto deu na sua? Deu 1,2? Perfeito. Agora, vou fazer a próxima fração. Qual que é?
61 dividido por 50. Então, vamos lá. 61 dividido por 50. Na minha calculadora, deu 1,22. E na sua, deu também? Perfeito. Agora, eu vou comparar esses números decimais. Vou começar olhando a parte inteira. Ah, mas espera aí, a parte inteira, eu só tenho 1 e 1. São iguais, então não dá para comparar. Então, eu vou passar para os décimos, que é a primeira posição após a vírgula. Então, eu tenho 2 e 2. Ixi, de novo é igual. Aí você fala, ah, agora acabou, não dá mais para comparar. Dá sim, porque este segundo número tem o algarismo das centenas, que é o 2. Aí você fala, nesse não tem. Tem sim. Quando não aparece, é o zero que está ali escondido. Então, aqui, ó, é o zero escondido. Então, eu vou comparar 0 com 2. 0 é maior, menor ou igual a 2? É menor. Então, eu sei que 1,20 é menor do que 1,22. Isso significa que 6/5 é menor do que 61/50. Entendeu? Ainda não? Não tem problema. Vamos fazer a letra B. Vamos lá, tudo de novo. Vou olhar a primeira fração. 3/40. Pego a calculadora e vou fazer 3 dividido por 40. Na minha deu 0,075. E na sua? Deu também, né? Ótimo. Vou pegar a segunda fração. 1/125. Vamos lá. 1 dividido por 125. Olha, deu 0,008. Confere aí? Muito bem. Vamos agora comparar esses números. Parte inteira, 0 e 0 é igual. Esquece, não dá para comparar. Vamos para os décimos. 0 e 0. Também é igual, não dá para comparar. Vamos para os centésimos. 7 e 0. Opa, dá para comparar. Aí você pode perguntar, professora, mas ainda tem um número. Não importa. Quando você chegar na primeira posição desse número que der para comparar, você vai efetuar a comparação. Correto? Então, aqui, nos décimos, já dá para comparar. Nos centésimos. Ah, desculpa. Obrigada, professora Roberta. Nos centésimos. Então, vou comparar o 7 com o 0. 7 é maior, menor ou igual a 0? É maior. Então, 0,075 é maior do que 0,008. Portanto, 3/40 é maior do que 1/125. Entendeu? Ainda não? Vamos fazer mais um? Olha a letra C. Vamos lá na primeira fração. 7 décimos. Pega a calculadora e faço 7 dividido por 10. Deu 0,7. Pego a segunda fração. 70 centésimos, ou 70 sobre 100. Faço a divisão. 70 dividido por 100. Deu 0,7. Mas eles são idênticos. E agora? Bom, agora só pode ser o sinal de igual, né? Então, 0,7 é igual a 0,7. Então, 7 décimos é igual a 70 centésimos. E aí, agora você entendeu? Por favor, coloque para eles essa tela para quem quiser tirar um print. Isso. Coloquem também a resolução do exemplo 1, para quem quiser tirar um print dessa daí. Vamos ver se vocês entenderam? Então, vamos lá. Atividade 1. Atividade 1, pessoal. Transforme as frações em números decimais exatos. Use a calculadora como eu fiz. E compare-os usando os sinais de maior, menor ou igual. Tá vendo? Você tem letra A, B e C. Então, lá no chat, coloca em que ordem
você encontrou os símbolos de maior, menor e igual de cima para baixo. Tudo bem? Professora Roberta, quanto tempo eles vão ter para fazer essa atividade? Como eles vão ter que transformar em decimal e depois comparar? 3 minutos, professora Inês. Muito bem. Pessoal da segunda série do ensino médio, voltamos em 3 minutos. Voltamos do chat. E aí, que ordem vocês colocaram lá? Qual foi, professora Roberta? Olha, professora Inês, gostei de ver. Eles colocaram... Engasguei, desculpa. Igual, maior e menor. Quem colocou isso, por exemplo, foi o Rafael, a Bruna, a Isabelle, a Karina, a Débora, o Pedro e o Lucas. E eu quero mandar um abraço para algumas escolas. Escola Dom Alberto José Gonçalves, Escola José Feliciano, Escola Chanceler Raul Fernandes, Escola Tufimade e Escola Maria de Lourdes Guimarães. Obrigada, pessoal, pela participação. Um abraço aos professores e alunos. E aí, professora Inês, é igual, maior e menor? Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. Estou aqui com a minha calculadora. Você pegou a sua, né? Perfeito. Vamos na letra A. Primeira fração, 12 quinzeavos. Então, vou dividir o 12 pelo 15. Na minha calculadora, deu 0,8, ok? Vamos lá. Segunda fração, 16 vinteavos. Então, vou fazer 16 dividido por 20. Olha, deu de novo 0,8. Bom, 0,8 é igual a 0,8. Portanto, 12 quinzeavos é igual a 16 vinteavos, certo? Então, parabéns para quem acertou a letra A. Vamos lá para a letra B. Muito bem. Primeira fração, 7 quintos. Então, vou dividir
7 dividido por 5. Então, aqui na minha calculadora deu 1,4. Ou 1 inteiro e 4 décimos. Vou para a segunda fração. 2 quartos. 2 dividido por 4. 0,5 ou 5 décimos. Vamos comparar. Vou pensar na parte inteira. Eu tenho 1 e 0. Opa, já dá para comparar. 1 é maior, menor ou igual a 0? É maior. Muito bem. Portanto, a fração 7/5 é maior do que a fração 2 quartos. Vamos na letra C? Primeira fração, 6 oitavos. Então, 6 dividido por 8. Muito bem. Aqui deu 0,75. Vou pegar a segunda fração. 12 quinzeavos. Vou dividir 12 dividido por 15. E aqui deu 0,8. Vamos comparar? A parte inteira é igual, é 0. Então, eu vou para os décimos. Aqui eu tenho 7 e aqui eu tenho 8. Ah, já dá para comparar. 7 é maior, menor ou igual a 8? É menor. Portanto, a fração 6 oitavos é menor do que a fração 12 quinzeavos. Então, por favor, coloque a tela para eles tirarem um print. Da resolução da atividade 1 também, quem quiser tirar o print. Muito bem, pessoal. Perfeito. Agora vamos para o exemplo 2. No exemplo 2 está escrito o seguinte: componha o decimal exato que representa a parte pintada de roxo em relação à parte inteira para cada figura. Depois, complete as lacunas. Tá vendo que aqui embaixo, nas lacunas, nós temos o sinal de maior e maior? Então, nós temos que saber quem é o número decimal maior do que todo mundo, depois quem é o próximo e depois quem é o menor de todos, certo? Muito bem. Na aula passada, nós vimos uma atividade parecida com essa, que a gente fazia a fração de cada uma das figuras e fazia depois o mínimo, o múltiplo comum para fazer a comparação. Aqui, nós vamos compor a fração de cada figura e fazer a divisão na calculadora. Para isso que nós estamos usando calculadora hoje, correto? Muito bem. Então, vamos lá. Aqui na letra A, vou pensar numa fração. Lembra, no denominador vai o total de quadradinhos da figura. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16. Então, o denominador é 16. E o numerador é o total de quadradinhos pintados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. Então, eu vou pegar a fração 7, 16 avos. Vou fazer na calculadora a continha 7 dividido pelo 16. E aí, você deve ter encontrado esse número. 0,4375. Correto? Encontraram aí também? Joia. Então, vamos para a letra B. Vou montar a fração da letra B. No denominador, o total de quadradinhos da figura. No total, 4. No numerador, a quantidade de quadradinhos pintados. 1, 2, 3. Vou pegar a fração 3 quartos e vou dividir na calculadora. 3 dividido por 4. Aqui deu 0,75. Deu aí também? Conferiram? Perfeito. Vamos na letra C? Na letra C você fala, professora, o que é isso? Só tem um quadrado. Não tem problema, pessoal. Monte a fração do mesmo jeito. Olha, quantos quadradinhos tem aqui no todo? 1. Então, o denominador é 1. Quantos estão pintados? 1. Então, o numerador é 1. E quanto que é 1 dividido por 1?
Nem precisa da calculadora, né? 1 dividido por 1 é 1 inteiro. Certo? Olha lá, está inteirinho pintado. Muito bem. Agora nós vamos comparar estes 3 números. Vou começar com a parte inteira. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho 1. Qual deles é o maior? É o 1, correto? Então, a letra C é o maior de todos. Então, eu vou colocar aqui no primeiro parênteses. Ótimo. Agora falta, então, comparar a letra A e a letra B. Então, eu vou comparar o número que está na posição dos décimos. Vou comparar o 4 com o 7. Ah, eles são diferentes, já posso comparar. 4 é maior, menor ou igual a 7? Ele é menor. Então, concorda que a letra B vem na frente da letra A? Porque aqui é o símbolo de maior. Então, aqui no do meio vem a letra B e aqui vem a letra A. Então, eu posso escrever que 1 é maior do que 0,75, que é maior do que 0,4375. Certo? Tira um print da resolução. Ok, coloque a outra resolução do exemplo aí. Entenderam como faz? Ficou alguma dúvida, pessoal? Não ficou? Então, vamos lá. Atividade 2 para vocês. Peguem a calculadora, hein? Na atividade 2, é o mesmo exercício que nós fizemos agora. Então, você vai fazer a fração, aí você vai dividir o numerador pelo denominador, e depois você vai completar as lacunas lá embaixo, com as letras A, B e C. Qual é a ordem correta? Quem é maior do que quem? Que é maior do que quem? Certo? Entenderam, né? Perfeito. Professora Roberta, quanto tempo para essa atividade? Tem 3 itens, então eles vão ter 3 minutos. Perfeito. Voltamos em 3 minutos.
voltamos do chat. Pessoal, quero reforçar a ideia que hoje o objetivo da nossa aula é a comparação dos números decimais. Então, nós estamos utilizando a calculadora hoje para antecipar o nosso processo, certo? Mas eu tenho certeza que você aí em casa sabe fazer essas divisões, correto, pessoal? Então, se você sabe, efetue na mão a divisão. É que aqui a nossa aula não dá tempo para isso. E o nosso objetivo é comparar os decimais. Então, estamos apenas antecipando um pouquinho o processo, certo? Muito bem. Professora Roberta, o que aconteceu no chat? Olha, professora Inês, teve uma disputa, tá assim, CAB ou CBA. Então, o C todo mundo sabe que é o maior. Agora, entre o A e o B, eles ficaram meio que na dúvida, tá? Então, alguns colocaram CBA. Quem colocou CBA? A Júlia, o Matheus, a Bruna, o Henrique, o Caio, o Lucivan e o Marcos, entre outros. Então, quem conseguiu colocar CBA, parabéns. Agora eu vou falar o nome de algumas escolas. Lembrando que não dá para falar o nome de todas, porque tem muita escola, então não dá tempo. Então eu escolhi algumas aqui, tá bom? Escola Santa Maria, Escola Dimpina Rocha, Escola Maria Inês Araújo, Escola Bento Abelaira, Escola Prefeito Domingos de Souza e uma PEI Paulo de Castro Ferreira Júnior. Então um abraço para o pessoal da capital, do interior e do litoral. E aí, professora Inês, vamos fazer? Vamos, muito bem. Então, para quem ainda está com dúvida ou para quem errou a sequência das letrinhas, vamos prestar atenção, concentração. Vamos lá, letra A, vou compor a fração. No denominador, eu vou colocar o total de quadradinhos do inteiro. Então, aqui nós temos 3, 6, 9, 12, 15. Então, o denominador é 15. No numerador, vou contar a parte colorida. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. Agora eu vou pegar essa fração, 6 quinzeavos, vou efetuar a divisão, 6 dividido por 15, e obtive 0,4. Ótimo. Tudo bem? Vamos para a letra B. Vou compor a fração. Embaixo, o total de quadradinhos. 2, 4, 6. Em cima, o total daqueles que estão pintadinhos de verde. 1, 2, 3. Pego a fração 3 sextos, vou efetuar a divisão. 3 dividido por 6. E aqui na minha calculadora eu obtive o 0,5. Vamos para a letra C. Fração. Embaixo, coloco o total de quadradinhos do inteiro, 4. E em cima, o total de quadradinhos pintados de verde, 3. Pego a fração... Ih, fez um rabisco aqui. Pego a fração 3 quartos, efetuo a divisão 3 dividido por 4, e você vai obter o número 0,75, ok? Muito bem. Agora nós vamos comparar esses números decimais. Vamos ver a parte inteira primeiro. Aqui eu tenho 0, 0 e 0. Ah, não dá para comparar porque é tudo igual. Então, vamos ver a primeira casa decimal, que são os décimos. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 7. Opa, agora já posso comparar, né? Qual deles é maior? 4, 5 ou 7? 7. Então, eu sei que o 0,75 é maior. Quem agora é maior? O 4 ou o 5? O 5. Então, maior que 0,5, maior que, só sobrou, o 0,4. Muito bem. O 0,75 corresponde à letra C. Então, aqui nos meus parênteses, eu vou colocar letra C. Depois, 0,5 é a letra B. E, por último, a letra A. Então, a ordem ficou C, B, A. Parabéns para quem acertou. Tiraram um print aí da tela? Perfeito. Olha a resolução aí da atividade 2, pessoal. Tudo bem até aí? Ótimo.
Agora, eu vou fazer um último exemplo para vocês. Então, preste atenção coloquem o enunciado do exemplo, por favor. Tá assim, José anotou seus gastos mensais. 0,49 gasta com aluguel. 0,63 gasta com alimentação. 0,42 gasta com diversão e cultura. 0,08 gasta com curso online. E 0,01 gasta com água, luz e telefone. Agora, a pergunta é: com o que José tem maior gasto? Muito bem, então nós vamos comparar esses números decimais. Então, primeira coisa, parte inteira, certo? Então vamos lá. Parte inteira. 0, 0, 0, 0, 0. Ah, professora, não dá para comparar. Não dá mesmo, porque é tudo igual. Então, vamos para a primeira casa decimal, que são os décimos. Aqui eu tenho 4, 6, outro 4, 0 e 0. Aqui eu posso comparar. Qual deles é o maior de todos? É o 0,63? Perfeito. Então, eu sei que este daqui é o maior dos gastos, a alimentação. Então, ele vem em primeiro lugar. Muito bem. Depois eu tenho 4, 4 e 0. Então, eu sei que aluguel e diversão, um deles vai usar o segundo lugar e o outro o terceiro. E depois, curso online e água, luz e telefone será o quinto e o sexto lugar. Mas, para isso, eu tenho que ir para as... Centésimos. Muito bem, professora Roberta. Achei que estava... Não, estou acordada aqui, estou prestando atenção. Então, vamos lá, centésimos agora. Venho aqui nesta que tem o 4 e nesta que também tem o 4. Eu tenho 9, eu tenho 9 e tenho 2. Quem é maior? 9. Então, aluguel vem em segundo lugar e diversão e cultura em terceiro lugar. E, finalmente, vou comparar os centésimos daqui. Então, eu tenho 8 e 1. Quem é maior? 8. Então, aqui eu vou ter o quarto lugar e o quinto lugar. Isso quer dizer que eu posso escrever isso da seguinte forma: que o 0,63 é maior do que o segundo, que é o 0,49, que é maior do que o terceiro, que é o 0,42, que é maior do que o quarto, que é o 0,08, que é maior do que o último, que é 0,01. Isso significa que o José tem maior gasto com a alimentação, certo? Muito bem. E se ele perguntasse menor gasto, com quem seria? Falaram água, luz e telefone? Então, vocês acertaram. Muito bem. Então, coloque o print da resolução do exemplo 3 para eles na tela, por favor. Ótimo. Muito bem. Então, vamos lá. Última atividade, atividade 3. Pessoal, a Ana anotou os seus gastos mensais. Olha os valores. 0,25 com aluguel, 0,63 com alimentação, 0,09 com diversão e cultura, 0,22 com curso online e 0,06 com água, luz e telefone. Pergunta: com o que Ana tem menor gasto? Menor. E aí, professora Roberta, quanto tempo para essa atividade? Professora Inês, como é muito simples, eles vão ter 2 minutos para dar tempo de eu anotar nome no chat. Tá então, bom? vamos lá, 2 minutos e voltamos.
voltamos do chat. E aí, professora Roberta, o que aconteceu no chat? O que aconteceu? Que tem tanta gente que não conseguia anotar tantos nomes assim, não, mesmo dando 2 minutos. Bom, eles colocaram lá que o menor é o 0,06, ou seja, 6 centésimos, que é água, luz e telefone. Coloquei alguns nomes aqui, né? Diego, Letícia, Maria Emília, Ana Júlia, Caroline, Mariana, Leire Edson, achei lindo esse nome, Vitória, Caio e Jean. Então, esses responderam que é o 0,06. Quero mandar um abraço para alguns professores, ou para algumas escolas. Escola Professor Paulo Novaes de Carvalho, Escola Guerra Junqueiro, Escola Abílio Alves Marques, Escola Professor Otacílio Santana, Escola Vital Fogaça de Almeida, Escola Onélia Fagione Moreira, Escola Maria de Lourdes. E eu quero agradecer aos nossos intérpretes de Libras que estão aqui com a gente hoje, o Moésio e o Helder. Obrigada, viu, pessoal? E aí, professora Inês, qual que é o menor? Vamos lá, pessoal. Muito bem, vamos comparar a parte inteira? Não. Vamos comparar os décimos? Vamos. Eu tenho 2, 6 e 0. Quais são os menores? Aonde tem 0. Então, eu vou pensar aqui e aqui. Quem é o menor? 9 ou 6? 6. Então, o menor gasto da Ana é com água, luz e telefone. Parabéns para quem acertou. Por favor, coloquem a resolução da atividade 3 para os nossos alunos tirarem um print aí da tela. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. E a gente se vê na próxima aula, né? Certo, professora Roberta? Certo. Pessoal, não esqueçam de avaliar a aula. Então, por favor, entrem aí ou no QR Code ou no link e falem o que pode melhorar, o que vocês estão gostando, se estão gostando ou não. Tá bom? Que a gente adora essa devolutiva. E até uma próxima aula. A gente se vê. Tchau. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.